Você já conhece essa frase. Eu já falei várias vezes. É uma frase de um dos ex-presidentes dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Ele disse que a maior virtude de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. A maior virtude do líder é pegar pessoas comuns e achar neles, desenvolver neles habilidades fora do comum, extraordinária. Aí eu me lembro do livro A Arte da Guerra, quando um rei em determinado território chinês, ele está sendo perseguido, está sendo prestes a ser invadido por um exército inimigo. Ele chama um dos seus ministros, que na verdade é filósofo, e pergunta se ele é capaz de preparar um exército para defender aquele reino. Se ele teria condições de pegar homens comuns, camponeses, pastores de ovelhas e outras pessoas e dar a eles um desenvolvimento de soldado de guerra. Ele disse: eu consigo. O rei pediu a ele uma prova. E a prova que ele colocou diante do rei foi que ele pegou 10 das mulheres do rei, as concubinas do rei, e trouxe para mostrar ao rei que ele conseguiria pegar até as concubinas do rei, mulheres finas, mulheres que não pisavam nem no chão, mulheres meigas, e disse: vou transformá-las em soldados. Ele pegou 10, chamou a mais velha e disse: você vai ser a líder das demais. Deu as instruções e diante do rei dos ministros, olhou para ela e disse: sentido! Sabe o que elas fizeram? Começaram a rir. Uma ria para cá, outra ria para lá. Ele puxou a espada e cortou fora a cabeça de todas as 10. Foi lá, buscou mais 10. Colocou na mesma posição, deu as mesmas instruções e disse: sentido. Na mesma hora todas ficaram assim. Exposição do sentido. A maior virtude de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. É fazer daquela pessoa que se sente impotente, incapaz, pequena, fraca, limitada, coloca nele uma chama, uma fogueira, uma graça, uma disposição, uma valentia que alguém não vai saber explicar. Então a maior virtude do líder é desenvolver habilidades em pessoas comuns. Isso está provado pelo que fez o general do rei no livro A Arte da Guerra. O que na verdade nos complica, nos dificulta, eu vou dizer para você, é que nós, eu estou me colocando no meio, é que nós que às vezes fazemos a liderança, ao invés de procurarmos as habilidades dos nossos liderados, nós procuramos os defeitos. Ao invés de nós procurarmos qual é o dom, qual é a virtude, qual é a qualidade, nós procuramos o defeito. Neste mesmo livro, A Arte da Guerra, o general ele escreve, isso foi achado depois de anos e foi repassado para as nações. Ele disse que o general ele deve descobrir qual é a habilidade do soldado para saber exatamente o lugar aonde vai colocá-lo, para colocar ele naquele lugar onde ele tem a condição de desenvolver o seu dom, o seu talento.
Então eu entendo que ao invés de nós procurarmos o defeito, devemos procurar a qualidade. Devemos procurar o talento. Por quê? Porque se eu não procurar achar em você o seu talento, a sua capacidade, o seu dom, eu vou, de certa forma, perder a oportunidade, perder a chance de fazer uma grande obra para Deus. Eu vou lhe explicar por quê. Sabe por que quando eu, ao invés de procurar a sua qualidade, a sua competência, o seu dom e a sua habilidade, e fico procurando as suas falhas, as suas limitações, os seus defeitos, eu acabo perdendo a chance de fazer uma grande obra para Deus? Eu vou lhe dizer por quê. Porque eu perco o meu tempo procurando o seu defeito, procurando as suas limitações, enquanto eu deveria buscar utilizar o meu tempo para desenvolver em mim mesmo uma capacidade de fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Quando nós que fazemos a liderança, isso é importante, porque eu estou falando para a liderança, vai vir muita gente para o nosso lado, vai vir muita gente para estar no nosso meio, e você precisa ter essa noção. Porque partindo desse princípio, dessa premissa, se eu gastar o meu tempo, a minha ocupação e a minha preocupação para ver a sua limitação, quando eu tiver uma oportunidade, é só o que eu vou ter para falar. Quando eu estiver conversando com alguém, é só o assunto que eu tenho, porque eu me ocupo nisso. Eu tenho um obreiro em uma das nossas congregações que eu confesso que me gera até um cuidado. Ele está desenvolvendo, mas ele fica muito preocupado com aquele obreiro que às vezes atrasa no culto, com aquele obreiro que às vezes falta no culto, com aquele obreiro que ele passa uma determinação, ele não cumpre, e toda a preocupação dele está focada nisso. Então, se conversa com alguém, o assunto é esse. Se vem para a tribuna, o assunto é esse. Esquece ou se desconcentra de ter uma palavra da parte de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então vai gerar exatamente essa dificuldade. Eu vou perder a oportunidade de fazer uma grande obra para Deus, porque o tempo que eu iria ter para produzir algo grandioso para Deus, eu estou desperdiçando em algo que não vai trazer nenhum benefício. Porque a partir do momento que a minha preocupação e até a minha ocupação é só mostrar o lado negativo, o lado fraco, as limitações, e este é o meu assunto diário, aquela pessoa que gostaria de vir fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo, já não vai querer. Por quê? Porque a liderança daquele grupo, que era quem deveria trabalhar para desenvolver e apresentar os lados bons e positivos, só vai apresentar o lado ruim. Então quem está de fora só vai ser informado do lado ruim. Eu lembro até de uma experiência. Eu estava em um culto, em outro ministério, quando lá congregava, e alguém teve a oportunidade, e quando teve a oportunidade a pessoa disse assim: o diabo apareceu para mim, eu falei com o diabo cara a cara. Tudo bem, ele contou o testemunho dele e tal.
Quando aquele irmão contou a versão dele, ou a história dele, outra pessoa recebeu a oportunidade e disse assim: é verdade, irmão, o que o irmão falou é verdade, o diabo também já apareceu para mim, eu já vi o diabo, eu já conversei com o diabo. Aí uma pessoa que estava visitando a igreja naquele dia, estava ao lado de uma pessoa que hoje é pastor, amigo meu, ele olhou para o irmão e disse: misericórdia, nessa igreja o povo só fala com o diabo. Entendeu? Porque você tem que analisar qual é a impressão que você... Mas pastor, mas é porque eu não me conformo em ver o erro, eu não me conformo em ver os defeitos, eu não me conformo. Não, irmãos, quem deve estar preocupado com isso é Deus. Eu não sou melhor que Deus. Quem deveria tomar uma providência era Deus. A nossa obrigação é dizer o que é certo, o que é errado. Se você vai fazer o certo ou errado, é com você e Deus. Glória a Jesus. Então não deixe que isso roube a sua paz, a sua alegria, lhe desconcentre, lhe tire do foco. Perca o seu objetivo. Não permita. Porque isso na verdade não irá solucionar, não irá resolver, não irá trazer bons resultados, quando a nossa preocupação será exatamente apresentar o lado negativo. Veja, já que eu tenho tempo, posso me ocupar e me preocupar em ver quem é desobediente, quem é fraco, quem é falho, eu penso que eu também posso me ocupar, me preocupar e traçar projetos para tentar fazer o desobediente ficar obediente. Ao invés de eu simplesmente procurar o desobediente, eu devo procurar maneira de fazer o desobediente ficar obediente. Glória a Deus. Será bem mais lucrativo, será bem mais proveitoso. Se houver alguém que está desobedecendo, que está em falta, que está fugindo, eu ir lá, traçar um projeto, uma maneira para tentá-lo, trazê-lo. Ou seja, se a pessoa está desanimada, se o obreiro está desanimado, se o crente está desanimado, eu não vou aproveitar a tribuna para chamá-lo de relaxado, de desanimado, de fraco, de frio. Eu vou buscar a Deus, para Deus me dar uma graça, me dar uma unção, me dar uma palavra, para que quando eu abrir a minha boca, Deus mandar fogo, poder, autoridade, e eles sentirem e receber a presença. Glória! Eu dirigi uma igreja uma vez, pastoreei uma igreja, e nela tinha um obreiro que ele passava o mês todinho. Se a reunião demorasse 12 meses para acontecer, ele passava 2 meses, ou 3, ou o tempo que fosse, só anotando o defeito dos outros para falar na reunião. Ele ia para o culto com uma caderneta e uma caneta. Verdade, meu irmão? Os 4 pneus do carro. Uma equipe que está engajada. O carro vem, se eu não me engano são 10 funcionários, 10 mecânicos que fica lá. Um fica na frente com um macaco hidráulico, o outro fica na retaguarda, 4 fica 2 de cada lado para tirar o pneu, e mais 4 já ficam com o pneu na mão. Quando o carro para, os 2 botam o macaco no levante só, pá. Os 4 vai, tira, já sai do lugar, os outros já vêm e colocam no lugar em menos de 3 segundos, ou mais ou menos 3 segundos, ele troca os 4 pneus do carro. O que é isso? Engajamento. A capacidade de estar engajado e a capacidade de cada um saber o lugar que deve ocupar. Porque outra coisa que causa muito prejuízo na obra é quando a gente tenta invadir
o espaço do outro. Causa dificuldade. Causa atrito, choque. Porque dois corpos, diz a física, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então isso gera dificuldade. Quando um tenta entrar no espaço do outro. E quando eu estava vindo na van, eu estava pensando, e eu descobri uma coisa interessante: é melhor ser empurrado para frente do que empurrado para trás. Eu vim pensando exatamente nesse ponto aqui, e eu entendi que é melhor ser empurrado para frente do que ser empurrado para trás. Quando você é empurrado para frente, alguém diz assim: vai, rapaz, o teu lugar está ali na frente, já está vago. Agora quando você é empurrado para trás, sai daqui, rapaz, o seu lugar é lá. Então quando nós invadimos o espaço um do outro, causa conflito, contenda, choque. Então é muito importante que a gente saiba, que a gente conheça e que a gente possa, de uma forma consciente, saber ocupar o nosso lugar. Eu estou preparando o curso, o material já está praticamente todo no rascunho. Eu vou depois transcrever, copiar e fazer, é trabalhoso. Mas a gente vai ter um curso para tudo que você imaginar dentro da igreja, de pastor, porteiro, dirigente de circulação, coordenador, sonoplasta, músico, tudo a gente vai colocar em uma apostila, vai fazer um curso muito proveitoso. Então cada um vai saber a sua função, o seu lugar, o seu espaço, o seu limite, para não haver o choque. Às vezes até não é maldade, irmão, da pessoa. Às vezes é inocência mesmo. As pessoas já chegaram para mim. Eu lembro que teve um que disse assim. Ele falou em casa para a esposa, depois ele chegou para mim meio sem graça. Ele disse: pastor, não entendi esse negócio, eu até disse em casa, parece que o pastor não está sabendo trabalhar. Nem obreiro é o camarada, mas ele se achou do direito de achar que eu não estava sabendo trabalhar. Se eu não me engano, eu não sei se foi sobre reunião que ele trouxe esse assunto. Preste atenção. Tem reunião de ministério, reunião de obreiro, reunião de dirigente. Tem reunião de trabalho que pode se fazer só com os porteiros, só com os diáconos, só com as diaconisas, só com a dirigente de conjunto, só com o professor de escola dominical. Tem convenções que tem assembleia geral ordinária, assembleia geral extraordinária. Tem concílio, tem conclave, tem congresso, tem simpósio. Então as pessoas não entendem essas questões, aí não sabem distinguir. O que é uma reunião de obreiros? Numa reunião de obreiros, vai do pastor ao zelador da igreja, o sonoplasta, o músico, o porteiro, a diaconisa, o diácono, a irmã que é a coordenadora das visitadoras, de gente do ciclo de oração. Todo mundo que tem uma atividade na igreja participa da reunião de obreiros. A reunião de ministério é de diácono, diaconisa até o pastor. Só vai participar numa reunião de ministério quem faz parte do corpo diaconal, do presbitério, do ministério de evangelista, missionário, pastor. Isso é uma reunião de ministério. Existe a reunião de dirigentes de congregações. Vai participar da reunião de dirigentes de congregações quem dirige congregação. Ele pode ser um membro, mas se ele dirige uma congregação, ele tem direito e é até obrigado a fazer parte da reunião de dirigente. Já o obreiro às vezes é pastor, mas não dirige uma congregação, ele não pode participar daquela reunião de dirigente, a não ser que o pastor diga: os pastores, os presbíteros podem vir para a reunião, mas se é de dirigente de congregação, é só ele. Aí já tem as reuniões de trabalho, como eu falei, se eu quero fazer com os porteiros, com os diáconos, diaconisa, as dirigentes de oração, dirigentes de departamento, isso são reuniões de trabalho. Aí tem as convenções, Assembleia Geral Extraordinária. Nós ainda não chegamos lá, mas eu creio que um dia vamos chegar e ter uma convenção. Amém, glória a Deus. Existe a Assembleia Geral Ordinária e a Extraordinária. Por quê? Porque convenção ordinária são de 2 em 2 anos. A cada 2 anos acontece a Assembleia Geral Ordinária. Numa grande igreja, numa convenção, eles tratam de aborto, divórcio, casamento, política e outras coisas mais. Mas o principal é tratar sobre consagração, ordenação de pastor,
Problemas de igreja, exclusão de pastores. Isso é convenção. Que tem a ordinária, que é a cada 2 anos. Só que para não ficar o ano vago, ele faz uma entre um ano e outro, que é a extraordinária. É uma Assembleia Geral extraordinária. Aí vem um congresso dentro da igreja, porque tem convenção de advogado, convenção de médico, convenção de empresário. Eu estou falando aí no contexto religioso. Vem um congresso. O congresso pode ser de mocidade, de senhora, de criança, de senhores. É um congresso. O concílio já tem a ver com a igreja católica, que é a convenção da igreja católica. É um concílio. É onde os bispos, os cardeais, os arcebispos, o papa vão se reunir para tratar os assuntos daquela denominação. Assim como um conclave. Um conclave é quando eu acho que é os arcebispos, não, acho que são os cardeais que se reúnem para escolher um papa. Isso é um conclave, que é uma palavra latina que quer dizer com chave, fechado a chave, trancado. Aí vem um simpósio que tem a ver totalmente com o comércio, mercado de trabalho. Simpósio é como se fosse um congresso. Então às vezes a pessoa não tem a noção, então vê a gente fazer alguma coisa e diz, mas aquilo está errado, sem ter a noção clara, específica. E tudo isso nós precisamos tratar para que os irmãos tenham esse desenvolvimento. E quando alguém não traz essa questão, é outra coisa que você que é obreiro, que lidera grupos, congregação, departamento, você precisa ter muito cuidado, porque às vezes aparece alguém dentro do grupo querendo lhe envolver em algum problema, ou querendo que você tome providência em algum problema que talvez não seja da sua competência ou não pertence a você. Vou usar aqui um exemplo. Um problema de um casal, por exemplo, um problema de um casal. Ou quem sabe aquele irmão que comprou e não pagou. Ou alguma questão dessa natureza. Então a pessoa ela lhe provoca para você ir lá tomar uma providência. Cuidado, meu. Tenha muito cuidado. Isso é muito perigoso. E eu vou lhe contar uma experiência porque é perigoso. Quando eu pastoreei a primeira congregação, eu lembro que a gente passou um dia na casa de um irmão que morava perto da igreja, enquanto a gente organizava 2 salas para a gente ficar morando lá. E terminou um culto, a gente foi para a casa do irmão, de repente, daqui a uns 15 minutos, chegaram os 4 jovens. Parece que 3 rapazes e uma moça. E ficaram por ali conversando, aquilo me chamou a atenção. Eu pedi licença e fui até eles. Está acontecendo alguma coisa? Foi que houve? Aí eles disseram, é porque a fulana aqui, ela mora com os tios. E a tia dela viajou e ela está em casa sozinha com o tio. E não é tio legítimo. E ela está com medo porque tem hora que ele quer se enxerir para o lado dela. Eu disse, eita, meu Deus, e agora? Aí eu disse, bom, mas nenhum de vocês pode ceder um lugar para ela ficar, passar a noite lá, não, enquanto a tia dela chega. Aí eu disse, não, eu levo lá para casa, converso com a minha mãe. Eu disse, não faça isso. No dia seguinte eu fui na casa do pastor presidente, e ele tinha saído, mas ia voltar. Eu fiquei esperando, aí a esposa dele, com alguns irmãos que estavam lá, a gente começou a conversar e eu contei esse fato para ela. Ela disse, olha, tenha calma, cuidado. Eu fiquei assim pensativo, ela disse, vou lhe contar um fato que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha uma moça, muito bonita por sinal, membro da igreja, cantava na mocidade, componente da mocidade. Aí veio um rapaz lá de fora, bonito, charmoso, elegante, e falou namoro a ela. Só que esse rapaz era da quebrada, traficante, perigoso, violento, era um camarada perigoso. Ela foi pedir conselho ao pastor. Pastor, aquele rapaz fulano de tal, ele pediu para namorar comigo, o que é que o senhor acha? Não, de jeito nenhum. Poxa, você é da igreja, moça direita, de família, membro da igreja, canta... Não namoro com ele não, pode mandar ele embora. Ela foi lá e disse, olha, eu não posso namorar com você não, que o pastor não deixou. Ah, o pastor não deixou não? Foi? Tá certo. Foi lá e matou o pastor. Entendeu? Então às vezes tem hora que eu digo, meu Deus, acho que esse irmão não gosta de mim não, quer que eu caia numa cilada. Entendeu?
porque fica jogando você no meio dos problemas, das brigas. Não, deixa, camarada. O meu compromisso é pregar a palavra do Senhor. Se quer obedecer ou não quer obedecer, é problema dele com Deus. Glória a Deus. A minha responsabilidade é disciplinar. Agora eu me lembrei do irmão Cícero Martins. É o irmão que congrega lá com a gente em Messias. A gente tem hora que eu estou passando, ele insiste para entrar para conversar. Eu apressado nas visitas que eu estava contando. Eu visito mais de 70 casas no dia do culto. Aí tem que ser rápido para dar tempo. É verdade, é mais de quase 80 casas. E ele quer que eu entre lá e da conversa e olha para o relógio aperreado. Onde ele falou de um fazendeiro que quando ia dar um chamado no seu trabalhador, ele começava lá por longe, lá Marechal Deodoro, Paripoeira, Ipioca, subia ali no Jacintinho, passava aqui no Barro Duro, Ouro Preto, para poder chegar aqui. Aí ele perguntou para aquele fazendeiro: por que é que o senhor faz assim, apóstolo? O senhor vai logo agradando a pessoa? Isso é porque ninguém sabe do coração de ninguém. Ninguém sabe o que está no coração de ninguém. Eu tenho que ir devagarzinho. Se eu falar, esse camarada não tem nada a perder. Se estressa aqui, quem perde sou eu. Então você precisa ter, você que está liderando um grupo, sabe, tenha calma, pisando devagarzinho no chão, paciência, escute um, escute outro, não se precipite, tenha paciência. Eu vou contar uma coisa aqui, pior que a gente está gravando, mas não é nada não. Uma vez uma moça chegou para mim, uma senhora já, e disse assim: pastor, um dos seus obreiros me ofereceu R$20 para ficar comigo. Eu digo: eita, agora ferrou. Aí você me pergunta: o que foi que o senhor fez, pastor? Eu fiz isso, ó. Vou esperar. E já está com mais de 5 anos, ninguém falou mais nada. Então, para mim, não era, entendeu? Era a pessoa querendo criar um tumulto, querendo criar uma confusão, um escândalo. Então, você tem que ter paciência, calma, para saber contornar e lidar com essas situações. Então, às vezes, eu fico pensativo, eu digo: meu Deus, é misericórdia. Eu vou lhe contar um segredo da obra aqui para você entender o mistério. Tem gente na igreja, no mundo, na sociedade, que só vai na base do cajado. Tem gente que é assim. Já tem outros que são flexíveis, são amáveis. Você não precisa falar 2 vezes, ele já está pronto para lhe atender. Só que essas 2 classes de pessoa, elas são produzidas. Tanto aquele que só vai no cajado, como aquele que basta uma palavra sua, ele é amável e aceita. Elas são produzidas. Agora cabe a nós saber qual desses grupos nós iremos produzir. Deixa eu explicar com mais clareza. Ó, se eu for um pastor agressivo, que gosta de conversa, que gosta de juntar o povo para cariar, para saber quem está falando a verdade, quem está mentindo, e gosta de juntar aqui, junto lá, tal, só vai ser esse povo que vai congregar com a gente. As pessoas que gostam disso, porque você vai alimentar, entendeu? Você vai alimentar isso aí. Agora, se de repente você começar aos poucos ir eliminando, não dando atenção, não dando valor e quebrando essa barreira, aquele que não tiver disposição para essa transformação, ele não fica. Mas aqueles que amam essa comunhão, essa união, ele vai querer. Então, é o tipo de ovelha, são as características da ovelha que você vai produzir. Então, por mais que alguém lhe afronte, por mais que alguém lhe desafie, por mais que alguém lhe envergonhe, por mais que alguém lhe falte respeito, mas continue, porque você vai produzir nele o seu reflexo.
Se você pagar com a mesma moeda, você vai dar força e vai ser aquele tumulto, aquela briga, aquela confusão. Mas se você começar a traçar esse projeto, com o tempo, aquela pessoa vai de forma suave, de forma até inconsciente, sem perceber, vai entrar no seu mesmo nível e você vai produzir um povo unido, um povo amado, um povo feliz, um povo do bem, um povo da paz, que você nem vai saber descrever. Então cabe a nós produzirmos isso aí. É trabalhoso, não é fácil não, mãe. Não é fácil não você ter esse equilíbrio, essa paciência para produzir, né, essas ovelhas dentro do seu contexto. Mas eu estou falando sobre engajamento. Sobre engajamento, na continuidade, não se preocupe, vai ser rápido. Temos só 2 páginas aqui de anotações. Sobre o engajamento, alguém disse o seguinte, eu não sei quem foi, eu escuto muita coisa e às vezes memorizo, mas não sei. Mas alguém disse, não foi um pensamento meu, alguém disse o seguinte, que o trabalho duro supera o talento. O trabalho duro supera o talento. Aquela pessoa que trabalha com dedicação, com força, ela consegue superar o talentoso. Eu vou dar aqui um exemplo para você de talento e trabalho duro. Não é, eu não preste atenção não, mas como eu absorvo muita informação, alguém disse que o Messi tem talento para jogar bola. Cristiano Ronaldo é um atleta. Olha, o Messi, ele tem talento para jogar bola, para jogar futebol, é um talento, ele, entendeu? Já o Cristiano Ronaldo não, o Cristiano Ronaldo é um atleta, ele precisa treinar muito, se esforçar muito, batalhar muito para chegar naquele nível. O Messi faz aquilo brincando, mas o Cristiano Ronaldo não. Mas repito o que alguém falou, o trabalho duro vai superar o talento. Às vezes eu estou em casa, estou deitado, mas não estou de perna para cima não, a mente está trabalhando. Aí às vezes eu começo a fazer uma pregação aqui na cabeça, aí de repente eu entro pelo caminho, que pregação ruim da beleza. Eu me coloco no lugar de quem vai ouvir. Eu digo, quem vai ouvir essa pregação? Não, mano. Aí eu começo a cortar, não, isso aqui não dá não, Jesus. Sai tirando. Mas isso exige pensar, trabalhar, estudar para você saber encaixar cada palavra, cada história, cada ilustração, cada versículo, tudo ligado no seu momento certo para a coisa sair bem organizada. Isso dá um trabalho, então eu sei, é exatamente por isso que eu sei que eu não tenho muito talento, então eu tenho que compensar pensando, sabe? Tem gente que chega aqui, abre a Bíblia, prega, tá aquele negócio todo, a igreja pula, vibra, marcha, profetiza, salta por cima da cabeça, tá portal, aquela coisa toda. Esse camarada é o cara. Mas eu não, meu irmão. Eu tenho que ralar. Eu tenho que ter trabalho, tenho que orar, tenho que estudar a Bíblia, tenho que escutar muitos pregadores, tenho que ir lá no canal de estudo, tenho que ir lá ficar pensando e concentrado, buscando para ver se rende alguma coisa. Mas guarde isso, o trabalho duro vai superar o talento. Ó, às vezes o camarada canta bem, prega bem, se apresenta bem. Mas hoje, me desculpe, eu não sei, não é nada demais que eu vou falar não. Mas hoje, só cantar bem, pregar bem e se apresentar bem, ter uma boa performance, não é suficiente. Você tem que trabalhar duro, visitar, evangelizar. Hoje é uma bênção, eu tenho um WhatsApp para mandar mensagem, meu irmão, quero te ver hoje no culto. Sabe, quando você chega na igreja, eu fico alegre demais e tal, e de forma sincera. Então precisa todo esse envolvimento. Falando sobre trabalho duro, eu escutei essa faz muito tempo, acho que foi até com o pastor Dielson, conversando um dia, ele falou sobre o Michael Jordan. O Michael Jordan é o atleta mais rico da história, jogador de basquete, mais famoso e mais rico, o atleta mais rico, jogador de basquete da NBA, Liga de Basquete Americana, mais rico. Quando ele era garoto, ele chegou para o treinador, na escola ainda, ele disse, treinador, eu quero fazer parte aí do basquete. Deixa eu fazer um teste. Ele foi lá no teste e foi reprovado. O treinador disse, você não presta para ser
jogador de basquete, não. Você não tem qualidade, você não tem habilidade, você não tem talento para ser jogador de basquete. O treinador disse para o Michael Jordan, o atleta mais rico da história e o maior vencedor e campeão, o maior atleta do basquetebol. Mas sabe por quê ele chegou nesse nível? Porque quando o professor, melhor, o treinador disse que ele não tinha talento, ele passou, não lembro a quantidade de anos, sozinho na quadra, treinando todo dia. Todo dia ele ia para a quadra, passava 2, 3 horas, 4 horas treinando, todo dia. Quando foi um dia ele disse, professor, faça um teste comigo de novo. Professor, o técnico colocou ele no time de basquete. Foram jogar. Parece que era a última partida para decidir quem era o campeão e quem não era. E ele passou o tempo todo no banco sem oportunidade. Só que no basquete tem algumas regras que o jogador fica fora, mas pode colocar outro. Já tinha todos saído, só tinha o Michael Jordan, que não tinha entrado ainda, era a única opção. Faltava poucos segundos para terminar, que é questão de segundo ali, naquele esporte. O treinador disse, olha, assim que você pegar na bola, passa para o fulano, porque o fulano ali é bom desfecho, então ali é o cara, é habilidoso. Ele está lá em poucos segundos, joga uma bola na mão dele. Ele pega a bola e joga na cesta. Ele fecha os olhos, não quer nem ver. Ele só abre os olhos depois que o povo começa entendeu? Trabalho duro, dedicação, foco, perseverança, determinação. E quando eu falo isso, eu não falo só na questão de igreja, não. Isso é coisa que você pode levar para a vida, para os seus projetos pessoais, particulares, para a sua família, os seus sonhos pessoais. Ser determinado, focado. Sabe o que foi que outro jogador de basquete disse? Eu falei essa lá em União. Ele disse, olha, falando para o entrevistador, quando você lança a bola na cesta, que ela não acerta a cesta, não dá tempo de você ficar se lamentando, não. Não dá tempo de você chorar e ficar pensando, não dá não. Porque enquanto você vai parar para dizer errei e se lamentar, o outro já pegou a bola e está mais de 1000 para fazer o ponto para te vencer. Então na vida, irmão, não dá tempo de a gente estar se lastimando, chorando, se maldizendo, se reclamando, não dá. Caiu, na mesma hora levanta. Ou você pensa que Satanás vai esperar a gente levantar porque a gente caiu? Se a gente levantar, ele passa por cima. Então a gente tem que se levantar. Sangrando. Braço quebrado, perna quebrada, mas tem que se levantar. Não tem tempo para a gente chorar, se lastimar, se maldizer, reclamar de fulano, porque a culpa é do Betelho. Não tem. Não tem tempo para isso. E eu gosto da história daquele general que estava na guerra, enquanto ele estava enfileirando os seus soldados, e ele, após enfileirar os soldados, vai enfileirar a cavalaria. Enquanto ele está colocando a cavalaria em ordem, ele também no seu cavalo, uma flecha do inimigo vem, acerta o olho dele. Sabe o que ele faz? Ele puxa a flecha, o olho vem junto. Sabe o que ele faz? Ele come o olho. Pega um pedaço de pano, faz um tapa-olho e não quer nem saber, meu, parte para cima. Você pensa que ele foi para casa, para debaixo da saia da mãe, chorar dentro do quarto? Ai, não, ele partiu para a guerra. Ah, porque alguém me feriu, alguém falou mal de mim, alguém me xingou, alguém me caluniou, alguém... Não tem nada disso não, no exército não tem tempo para isso não. Está lembrado da leitura que eu fiz? Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Não tem tempo para a gente ficar se lastimando, se reclamando, não. Senão a gente vai perder a oportunidade de prosperar.
Por Madureira eu fui pastor em Messias quase 14 anos. Vez ou outra alguém chegava para mim e disse: pastor, o senhor tem vontade de sair daqui para ir para outro campo? Que pergunta, né, o irmão vai fazer para o pastor? Quase 14 anos. Aí eu dava uma resposta, eu não sei se era uma resposta filosófica, mas eu dava uma resposta. Eu digo: ó, a mesma vontade que eu tenho de ir, eu tenho de ficar. A mesma vontade que eu tenho para ir, eu tenho para ficar. Aí eu explicava, eu digo: olha, porque eu estou debaixo de ordem. Não adianta eu me empolgar com a igreja dali que é grande, a igreja de lá que é isso, a igreja... Apesar de que era isso que eu queria falar, eu nunca procurei saber de nenhuma outra igreja nos meus quase 14 anos que eu passei em Messias, quanto rendia as outras igrejas, quantos membros tinha, quantas congregações tinha. Eu nunca procurei saber, não sabia de nada. Sabe por quê? Porque eu tinha uma responsabilidade. Eu tinha um compromisso na minha mão. Não podia eu estar preocupado com a igreja do amigo lá, com a congregação do outro lado. Eu tinha que me preocupar com aquela que estava na minha responsabilidade. Com o meu compromisso. Então eu não procurava saber. Apesar de que um dia eu fui para uma reunião de ministério, e quando terminou a reunião, teve um obreiro que começou a conversar: rapaz, estou sabendo que Messias lá está uma benção e tal, Deus está abençoando, está prosperando. Isso aí, no tempo do outro ministério. Eu disse: é, varão, lá está uma benção, Deus está sendo bom. Mas sabe o que ele disse para mim? Ó, já tem gente de olho lá na igreja que tu é pastor. Eu digo: não tem problema não, a igreja não é minha não, a igreja é de Jesus. Entendeu? Eram pessoas que se informavam, queriam saber. Eu nunca procurei saber, meu irmão. Repito, porque eu tinha um compromisso. Não procurava saber quanto rendia, quantos membros tinha, quantas congregações tinha. Eu só lembro que lá em Messias ainda era 5 por 12. E eu fui pregar na igreja do pastor Moisés Batista. Na época Batista Shalom, hoje Batista Bethesda. E quando terminou o culto, era de manhã, uma campanha que ele sempre faz anualmente, ele disse: já quer ir para a rodoviária, pastor, colocar o senhor, me leve na casa do pastor de Madureira. Dá uma passadinha lá. Ele foi lá, me deixou. Quando eu cheguei lá, meu irmão, eu vi, a cantora Edivânia congregou lá. 8,5 de largura por 17. A igreja. Grande. Eu olhei assim, a nossa lá em Messias, Madureira, 5 por 12. Cabia 3 dentro. Eu olhei assim, rapaz, que igrejona. Sabe qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, irmão? Com toda a sinceridade do meu coração: eu vou fazer uma desse tamanho lá em Messias. Não, eu não disse: quem me dera se o pastor presidente me colocasse aqui. Não foi nada disso. Eu disse: eu vou fazer uma desse tamanho lá em Messias. E doidei lá em Messias. Aleluia. Interessante que eu fui pastor lá nessa igreja. Mas antes de ir para lá, deixei a de Messias com 7 de largura, 18 de comprimento, toda na cerâmica e toda forrada. Glória a Deus. Então você tem que focar naquilo que foi colocado na sua mão. Primeiro, para não invadir o espaço do irmão, não, e entrar na área do irmão, e para o seu trabalho também não ficar desprezado, porque senão ele não vai crescer. Você vai se preocupar tanto com o que o outro está fazendo, deixando de fazer, que você vai acabar esquecendo de fazer a sua parte. Bom, eu tenho que falar das minhas experiências. Quando eu observava os pastores, os mais antigos, mais vividos, os que estavam começando, eu ficava olhando para ver o que eles faziam de certo, o que eles faziam de errado, onde eles eram aprovados, onde eles eram desaprovados. Tinha coisa que eu olhava assim e dizia: aquilo ali está errado. Eu digo: bom, mas vou deixar as águas rolarem para ver o que é que dá.
Às vezes as águas rolavam até não querer mais. Eu simplesmente dizia, bom, mas quando chegar a minha vez eu não vou fazer daquele jeito não. Eu não tinha a convicção, então eu tinha esse cuidado. Então você tem que aprender a assumir a sua responsabilidade. Porque quando você assume a sua responsabilidade, irmãos, aquele trabalho que você está fazendo, por pequeno que seja, ele se torna importante, porque você dá valor a ele. Você dá valor àquele trabalho. Quem vê de fora, entende que aquilo que você está fazendo é algo importante, porque vê você dando valor. Então, quando as pessoas vê você valorizando aquele trabalho, as pessoas vão ficar desejosas de participar com você. Porque uma das coisas que é muito, não sei se melindroso, perigoso ou até desnecessário, é quando os líderes, ele quer obrigar os liderados. Isso é muito complicado, irmãos. Isso é muito complicado quando nós que fazemos parte da liderança queremos obrigar os liderados. Não é assim que funciona dentro do reino de Deus. Não funciona obrigando, não funciona assim. Você tem que, ao invés de obrigar, conquistar. Agora aí você vai ter que desenvolver uma habilidade. Por quê? Outro dia uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu queria fazer um evento na igreja. Disse, está certo, mas vamos fazer. Só pastor, agora eu estou com medo, preocupada. Preocupada com o quê? Será que o povo vai vir? Pastor, o senhor manda o povo vir, pastor. O senhor manda o povo vir, pastor, para a igreja não ficar vazia. Ou seja, na mente dessa pessoa, as pessoas vêm para o culto porque o pastor manda, e não é. Porque o pastor obriga. Não é. Ou seja, pessoas que não têm carisma, que não se envolve com alegria, com a igreja, com os irmãos, então vai sofrer essa dificuldade. Eu não tenho dificuldade de um irmão chegar para mim, pastor, olha, eu vou fazer uma visita na igreja do pastor fulano. Às vezes tem até culto na nossa. Pastor, o irmão me chamou para ir ali. Eu não tenho essa dificuldade. Claro que eu sinto falta. Eu não vou dizer que eu fico feliz porque a pessoa deixou o culto. Não. Nesse aspecto eu não costumo pegar no pé de ninguém. Lá em União mesmo, a cantora Edvânia, sabe, o Ed Paulo pedia para sair até dia de Santa Ceia. Eu ficava aperreado. Como meu Deus, mas vá, mãe, vai cantar seu hino, vá. Lembra, Edvânia? Agora é o seguinte, meu irmão. Agora eu corro atrás. Eu corro atrás. Quando eu digo correr atrás, é o seguinte. Eu não obrigo, nem prendo a pessoa, mas eu vou lá, eu quero te ver no culto. Quero te ver lá. Procuro fazer o melhor culto possível. Trazer a melhor palavra que eu puder. Cantar o hino com a melhor afinação que possa existir. Porque o que vai fazer a pessoa vir para o culto é exatamente isso. Ela saber que o culto vai ser um culto bonito, um culto gostoso. Um culto prazeroso. Que vai ter louvor com unção, que vai ter palavra com graça. É isso que vai fazer a pessoa vir. Ela saber que naquele culto vai estar Deus. Deus vai falar, a graça vai descer. Jesus vai se fazer presente. Não é a exigência, não é a obrigatoriedade. Não funciona. É uma realidade que eu tenho. É um pensamento que eu tenho. Estou terminando já concluí aqui
Agora é o seguinte, veja só. Se um irmão ou uma irmã, ela vai fazer a visita em outra igreja, aí chega lá, quando ela chega na porta, já vai 2 ou 3 irmãs abraçá-la. Ô, minha irmã, que maravilha, veio congregar com a gente hoje, veio adorar, que maravilha, venha para cá, chega um cantinho aqui para você. Aí tem aquele louvor abençoado, aquela palavra, aquele culto gostoso. Aí eu lhe pergunto, que culpa ele tem de fazer a visita na igreja e achou lá uma palavra, um louvor, foi abraçado? A culpa é dele? Está entendendo, meu irmão? A obra de Deus, eu vou terminar já. Edvânia, prepara aí o hino que a gente vai fazer a conclusão. A obra de Deus é a coisa mais simples que existe no mundo. Obra de Deus é simplicidade. Eu até me lembro do que alguém falou, não ignore o que eu vou dizer. Alguém falou do Roberto Carlos, chamado Rei Roberto Carlos. Alguém disse assim: eu admiro o Roberto Carlos porque ele pega as coisas simples e transforma numa canção que todo mundo fica admirado. Eu não sei qual é a última dele, mas ele tem uma que diz que é o cara que pensa em você toda hora, que quantos minutos você demora, que abre a porta quando você chega. Veja que coisa simples, mas ele faz aquilo com uma habilidade, com um talento, com uma dedicação, que as pessoas ficam hipnotizadas. Então o segredo do Evangelho está aí, o segredo da obra do Senhor está aí. Simplicidade, pureza. E isso vai fazer com que quem participe veja o brilho de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu espero que essas simples palavras, elas te motivem, elas te alegrem, elas te dêem força. Repito o que falei em outro lugar. O que eu falei aqui talvez lhe motive por uma semana, 15 dias, um mês, ou mais ou menos. Depois apague. Porque você está sendo motivado de fora para dentro. E esta motivação, ela passa. Ela apaga. Ela acaba. A sua motivação tem que ser de dentro para fora. Porque o texto diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O rio não corre de fora para dentro, corre de dentro para fora. Jesus coloca dentro de mim, de você, uma fonte. Glória a Deus. Aleluia. Como a gente diz no interior, um minador, que vai se transformar em um rio e vai jorrar. Então a sua animação, a sua disposição, a sua obediência, a sua determinação, a sua perseverança, a sua força, a sua valentia tem que vir de dentro para fora. Não fique esperando que venha de fora para dentro, que alguém crie uma situação para você ficar animado, para você ficar valente, para você ficar disposto, para você trabalhar, para você agora eu vou, porque não. Porque vai vir e vai passar. Agora, se for de dentro para fora, meu irmão, vai se levantar luta, tempestade, calúnia, perseguição. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 40, 50, 70, 100 anos. Mas você vai estar sempre animado, porque a sua animação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Que Deus te abençoe e que você possa desenvolver esta disposição. Amém? Que essas simples palavras fiquem na sua mente e no seu coração e você continue firme fazendo essa obra. Pode vir, cantora.
Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você está